Nesse vídeo eu vou compartilhar com você uma das maiores lições de um dos maiores livros que eu já li em toda a minha vida. E ao final eu vou deixar um desafio para você que, se você conseguir cumprir, você vai ver a enorme diferença que ele vai fazer na sua vida, vai ter um impacto imediato. Mas antes de eu falar isso, eu peço que você já deixe o seu like e se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Para falar qual que é essa lição, o livro, eu vou contar uma pequena história. Um tempo atrás, alguns anos atrás, eu trabalhava ainda na Organização Mundial da Família e todo ano tinha um grande evento chamado Cúpula Mundial da Família, que já foi no Cairo, já foi em Istambul, já foi na China, em tantas grandes cidades do mundo, Paris e assim por diante. E esse ano em particular era em São Paulo. Então a gente estava lá no Sheraton WTC e era um evento assim sempre com muito movimento, porque vinham autoridades do mundo inteiro, era um evento grandioso, mundial, pessoas assim importantes e tudo mais. Então era muito estressante a prévia do evento, a preparação para tudo, e os dias do evento também eram muito intensos. Então a gente acordava muito cedo e ia dormir muito tarde, era bem exaustivo, mas eu já estava acostumado. Mas um dia, do nada, eu estava quase indo dormir, meia-noite e pouco já, era bem tarde, e eu trabalhava diretamente com a presidente, que até hoje eu mantenho uma excelente relação com ela, e ela me pediu para, de sopetão assim, acho que não sei se alguma coisa não tinha dado certo, mas que eu fosse pegar uma autoridade das Nações Unidas na manhã seguinte, lá no aeroporto de Guarulhos, às 7h15 da manhã, ela chegaria. E tinha alguns detalhes ainda. Essa pessoa, ela não tinha, ela usava cadeira de rodas e também precisava, portanto, de um carro especial para conseguir transportar ela, tudo adaptado, e também que horas que eu teria que acordar, arranjar esse carro de última hora. E na hora eu lembro que eu fiquei muito chateado, assim, poxa, de última hora. E também foi um imprevisto, assim, não foi nem culpa da organização, foi alguma coisa que ela não avisou, então foi uma coisa assim de última hora que acontecem vários imprevistos nesse tipo de evento. E daí eu tive que, à 00:45, me virar para achar um carro VIP, porque era uma autoridade importante, não pode ser qualquer carro, que fosse adaptado para transportar uma pessoa, uma cadeirante. E teria que acordar também 5 da manhã para estar no aeroporto às 7 horas para receber essa pessoa. Até vou contar um negócio interessante que não tem muito a ver com o vídeo, mas acho que vale a pena comentar. Daí no Sheraton WTC, o que eu fiz? Eu me virei lá em 10 para conseguir arrumar um motorista que tivesse um carro adaptado para transportar uma cadeirante. Falei com o concierge do hotel e falei, olha, pelo amor de Deus, você precisa me conseguir esse carro. Ele falou, mas essa hora acordou todos os motoristas lá, ninguém tinha disponibilidade, e os que tinham carro adaptado também já tinham, não tinha praticamente nada. Até que ele conseguiu um, e daí eu confirmei 30 vezes com o concierge do hotel. É um carro adaptado para transportar pessoas cadeirantes, certo? Certo, certeza, e tudo certo, não sei o que. Então fui dormir, acordei super cedo, já tinha acordado assim, você acorda às 5, vai dormir 1, 2 e na sequência de 4 dias. Daí acordei cedo para contar a história rápido, desci no hotel para me encontrar com o motorista que iria pegar a autoridade na ONU e adivinha, é claro que o carro não era adaptado para cadeirante. Então, não, na verdade, minto. O que aconteceu foi o seguinte, eu peguei um táxi para ir para o aeroporto de Guarulhos, porque lá eu me encontraria com o motorista. E lá no aeroporto, à véspera da chegada da autoridade, e o rapaz me fala, o motorista falou, não, mas o meu carro não é adaptado para cadeirante. Então pensa o que eu tive que fazer para me virar ali na hora. Daí fui atrás de um táxi em Guarulhos, chegou a pessoa, e foi bem na hora assim, tipo, eu cheguei, o cara chegou e a pessoa estava vindo. E nessa hora que ele me falou que o carro não era adaptado para cadeirantes. Então, resolução de crise ali no momento e tudo mais. E daí, o que aconteceu? Eu fui atrás de um táxi que fosse adaptado para cadeirante. A mulher olhou o táxi ali em Guarulhos, a mulher vinha de Nova York. Falou, não, eu não vou entrar nisso. Daí eu conversei com ela e tudo mais e expliquei que ele tinha eu não lembro, uma caminhonetona grande da Hyundai, assim, bonita e tal, só que não era adaptado. Falou, não, mas eu consigo subir nesse carro aqui com a minha assistente. Daí a assistente foi lá, carregou ela e ela conseguia embarcar num carro normal e daí acabou dando certo. Mas o resumo da ópera, voltando para a lição. A lição
é de um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, uma obra-prima de Dale Carnegie, que é um dos melhores livros que eu já li. E a lição é uma pequena frase dividida em 3 orações. Não critique, não condene e não reclame. Vamos começar pelo não reclame. Na época, quando eu peguei e recebi essa notícia, eu estava lendo esse livro, eu leio várias vezes, assim, aqueles livros que conforme passa o tempo, assim, eu releio, e eu estava lendo bem essa parte do não reclame. E daí, ao invés de xingar e ficar revoltado, já estressado por toda aquela coisa do calor do evento, eu falei, não, eu vou colocar em prática isso aqui. Me caiu isso no colo, à meia-noite 45 e tudo mais, eu tive que resolver, mas eu não vou reclamar. Vamos ver se eu sou capaz de não reclamar a partir disso e enfrentar isso com um sorriso. É impressionante como o meu cérebro funcionou diferente e melhor ainda. Como eu consegui lidar com tudo isso, foi um grande prêmio que eu tive, na verdade, ao conduzir, porque eu conheci essa pessoa, uma grande autoridade da ONU, tive a oportunidade de ir falando e conversando com ela no carro, ficamos amigos e eu tenho contato com essa autoridade até hoje. Então, veja, na verdade foi um presente que eu ganhei naquela hora que se eu tivesse ofuscado pela raiva e pela revolta de ter sido incumbido da tarefa de uma maneira tão imprevista e imediata, eu não teria me agido dessa maneira. Então, aqui está o não reclame e já vai fazer parte do desafio que eu proponho a você. Passe 24 horas sem reclamar de nada. Não reclame de nada, absolutamente. Você vai ver alguma coisa, vai ter vontade de reclamar, mas você vai de uma maneira consciente calar a sua consciência e vai falar, não, eu não vou reclamar disso, e você vai ver como o teu cérebro funciona de uma maneira totalmente diferente. Da mesma forma, o não condene. Quando você vê uma notícia que te desagrade na televisão, uma pessoa que você tem raiva e que normalmente você tem muitas críticas a ela, assim, você condena que é uma pessoa que você não gosta, seja na política, por 24 horas, não condene. Você vai ver como a sua capacidade de enxergar, não estou falando não inocentar, não condenar não quer dizer não julgar, é diferente. Nós temos o nosso próprio julgamento sempre. Inclusive tem uma passagem da Bíblia que diz que é para a gente não julgar, mas eu interpreto também mais no sentido de você não condenar as pessoas, porque é impossível você não julgar. Quando você vai, abrir sociedade com uma pessoa, você vai fazer um julgamento dessa pessoa para saber se ela é a pessoa ideal para você abrir uma empresa, por exemplo. Você não tem como você abrir uma empresa com uma pessoa sem fazer esse julgamento para avaliar. Então, o julgamento é no sentido de não condene, não atire pedras. Por 24 horas, busque enxergar a situação de diversos ângulos. Você vai ver como a sua capacidade de ter empatia e enxergar uma situação de diversos ângulos vai aumentar bastante. Você vai pensar diferente se você travar essa questão de condenar as pessoas ou uma atitude ou uma notícia que você leu. Antes de condenar, freie-se também e pare. E daí você se proíba de condenar. Você vai ver o efeito que isso vai ter enorme. Depois você pode voltar a condenar, pode ter sua opinião, tudo. Mas faça esse teste, esse desafio por 24 horas e não condene. Você vai ver a diferença. E como eu falei, reitero aqui, não quer dizer que você não possa, que você tenha que inocentar coisas erradas que você não admite. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você frear o teu ímpeto natural e emocional de condenar as pessoas. E por último, ou atitudes. E por último, o não critique. Faça um esforço enorme para você passar 24 horas sem criticar nada. A esposa, o colaborador, alguém que convive com você, não critique alguma coisa, uma bagunça que você viu, alguma coisa que você iria criticar normalmente. Por 24 horas, proíba-se também de criticar as coisas. Você vai ver, quando a gente critica alguém, a nossa imaginação é que a nossa outra pessoa vai agradecer esse feedback que eu estou dando porque ela vai poder melhorar a partir dele. Mas o próprio Dale Carnegie afirma no seu livro o seguinte: quando você estiver lidando com uma pessoa, lembre-se que você está lidando com um ser emocional e não racional. Então, ao invés da pessoa falar, obrigado por apontar essa falha em mim, eu vou procurar agora identificando-a, eu vou procurar melhorá-la,
isso seria a resposta racional, na realidade acontece exatamente o oposto. Você fere o ego dessa pessoa, você causa ressentimento e a atitude natural dela, comandada pelo cérebro emocional que toma posse nesse momento, é de fazer o quê? Se fechar ainda mais, procurar se defender como um animal acuado de todas as formas e principalmente rebater as críticas. Então, em vez de ela aceitar, ela vai falar, mas você também faz isso, e você gera uma discussão, um ressentimento, e vocês não chegam a lugar nenhum. Então, quando você critica alguém, normalmente o que você vai levar dessa crítica é o ressentimento dessa pessoa, por mais que você tenha razão. Então, por 24 horas, proíba-se também de criticar qualquer coisa ou qualquer pessoa. Então, repassando, o desafio é o seguinte, a lição é, o livro, vamos começar pelo livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Se você ainda não leu, eu recomendo muito, porque é um livro que é uma obra-prima atemporal. Até hoje faz muito sucesso e vende milhões de cópias, mesmo tendo sido escrito décadas e décadas atrás, no século passado. Segundo, a lição. Não critique, não condene e não reclame. E o desafio, passe 24 horas sem criticar, sem reclamar e sem condenar. E você vai ver a enorme diferença que você vai ter nessas 24 horas. Como eu falei, foque nas 24 horas. Depois, no dia seguinte, você pode soltar os cachorros e pode descarregar tudo aquilo que você queria. Mas nessas 24 horas, faça esse desafio e depois conta para mim nos comentários aqui como o seu dia foi diferente, como você viu as coisas de uma maneira diferente, como o seu cérebro raciocinou e como você interpretou o mundo ao seu redor e a atitude das pessoas de uma maneira completamente diferente do que você está acostumado. Deixe então esse desafio, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe nos comentários depois. Se você não é inscrito então no canal e gosta desse material de desenvolvimento pessoal, a proposta aqui do canal, o que é? É pegar os maiores ensinamentos dos maiores mestres de desenvolvimento pessoal e buscar trazê-los de uma maneira prática e objetiva e sempre de uma forma que você pode aplicar na sua vida para ter resultados, para ter mudanças reais, não ficar só na teoria. Então, se você gosta disso, se você gosta dessa proposta, convido você a se inscrever no meu canal, a me seguir nas redes sociais. E também, se você não me conhece ainda, convido você a acessar o meu site e conhecer um pouco mais sobre mim e sobre o meu trabalho, paulomachado.com. Um grande abraço e até o próximo vídeo.